Entrevista na Mirante News. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios Deni Cabral, da Mirante News, com alegria, com prazer, o vereador de São Luís, reeleito, Beto Castro, do Avante. E com ele nós vamos falar sobre a eleição e ações do vereador já para o novo mandato, terminando a legislatura atual. Boa tarde, prazer e parabéns pela reeleição, vereador Beto Castro. Boa tarde, Juraci. Boa tarde, meu amigo Aras. Boa tarde também a todos os nossos ouvintes do Mirante News e a todo o nosso estado do Maranhão, em especial a nossa São Luís. Vereador, e a campanha, como é que foi? Mais difícil do que a outra, mais fácil? Tudo no mesmo patamar? O que o senhor achou? Meu amigo Juraci, eu acho que cada momento o seu momento, né? Em 2012, quando eu tive minha primeira eleição, que graças a Deus nós saímos vitoriosos e nunca perdemos uma eleição, nós tínhamos um cenário. E a cada momento que passa, a cada eleição que vem, as coisas vêm dificultando, porque uma coisa é tu pedir o voto pela primeira vez, outra coisa já é pedir pela segunda vez, aí tem a terceira, e quando chega na quarta, eu acho que até o teu próprio vizinho que está lá do teu lado, tu tem que ter um poder de convencimento muito grande para que ele possa votar com você novamente, uma vez que ele já votou uma, duas, Às três. Vezes até a própria família, pois né? Já entende que o outro questão deve entrar também na questão política. É justamente isso. Vereador, o senhor foi eleito e reeleito agora com 8.136 votos. 31 vereadores, nós temos 13 novos parlamentares e uma renovação cerca de mais de 40%. Essa renovação, muitos colegas seus não voltarão para a Câmara no ano que vem. Na sua ótica, quer dizer o quê? Quer dizer que o povo, na verdade, ele tem feito um julgamento muito mais incisivo quando quer escolher os seus representantes, tá? Não que os nossos colegas não tenham trabalhado, muito pelo contrário. Tem muita gente ali que trabalhou muito, mas, infelizmente, essa conjuntura partidária acabou tirando, na verdade, alguns colegas de sentar novamente na cadeira. Mas a gente entende que a política, nessa autorrenovação dela também, ela tem, na verdade, tido, na verdade, uma exclusão também de algumas peças, né? Peças essas que a gente tira com uma grande referência do ex-funcionário de vocês aqui, né? O Douglas Pinto, que foi, na verdade, um fenômeno de voto, mas uma grande surpresa. Então, a gente vive hoje flutuando... O senhor não esperava a eleição dele? Acreditava que ele disputaria a eleição e poderia chegar à vitória. Mas eu tenho plena convicção que nem ele esperava ter a votação da qual ele teve, né? Porque está menosprezando ele? Zero chance. Um cara que já mostrou, na verdade, trabalho, não só na questão aqui jornalística dele, mas também aguerrido quando ele vai e faz as suas denúncias que cobra da prefeitura. E esse programa dele, na verdade, ele juntou, na verdade, a questão da não transparência hoje da política, a insatisfação com aquilo que ele pode, na verdade, transmitir entrando pela porta da casa de cada um através da televisão. O senhor tem consciência que a Câmara em si, alguns vereadores não parlaram, ou seja, o parlamento é a arte de dialogar, de discutir, mas em bons termos, né? E nós tivemos nessa legislatura que termina em 31 de dezembro, termina este ano, nós tivemos muitos episódios até tristes dentro da Câmara Municipal de São Luís. O senhor acredita que esta Câmara, para 2025, ela terá modificação, não só uma renovação, mas uma modificação de modus operandi, de postura, de comportamento parlamentar? Acredito que sim, né? A gente não tem condições de prever o futuro. O senhor sentiu essas falhas também? Senti também. Sentiu, tá? né? E como eu acabei de falar, a gente não tem condições de prever o futuro, mas pelas peças que adentraram agora no processo, a gente entende que a Câmara Municipal vai ter uma postura diferente. Ela se auto-oxigenou, né? Muitas situações das quais a gente não tinha, como uma Flávia Berchier, alguém que, na verdade, não veio de um movimento político e veio de uma onda política, né? Quando eu digo onda, porque a onda Bolsonaro, ela trouxe para si, na verdade, essa investidura e pôde transmitir não só na eleição passada de deputado, mas também trouxe agora para a Câmara Municipal e conseguiu,
na verdade, uma cadeira na Câmara Municipal. E isso vai fazer uma diferença muito grande, tá? A gente vai ter debates muito mais construtivos e enriquecedores dentro da Câmara Municipal e acredito, na verdade, que quem vai ganhar é a sociedade. Vereador, eu vi seu depoimento lá, aliás, pronunciamento na tribuna da Câmara, o senhor estava meio que zangado em relação a um colega de partido que não conquistou a eleição, o Vini Jansen. Aí ele estava, ao que parece, no Rio de Janeiro, o senhor fez críticas, aí eu já olhei o senhor agora nas redes sociais, está tudo normal? Está tudo tranquilo? O senhor com o Vini Jansen, ao que parece, fumaram o cachimbo da paz, está tudo tranquilo agora? O que houve, né, naquele ato, eu queria que o senhor recordasse, e agora, para o senhor, de repente, voltar a unir os bigodes com ele, porque se não chamassem para sentar à mesa o senhor e ele naquele momento que o negócio poderia desandar. Com certeza. Eu acho que a política é uma construção e essa construção parte também da questão do partido, da qual a gente escolhe para disputar a eleição. E eu, como dirigente municipal do Partido Avante, selecionei algumas peças das quais eu acho que seriam necessárias para que a gente pudesse fazer 1, 2 ou até mesmo 3 vereadores. E diante desse investimento todo, a gente teve ele como uma escolha. Tá? E, dentre essa escolha, a gente, na verdade, criou expectativas das quais ele poderia, na verdade, ter uma votação e ajudasse ao partido, ele não só concorrer à eleição, mas também, se não desse para ele, ajudasse o partido a fazer um segundo colega. Para você ter ideia, a gente fez um investimento à altura, não só com material gráfico, ajudando partidariamente, ajudando com o fundo partidário, né? E ajudando também financeiramente os colegas. E ele pegou o dinheiro e não fez campanha? Ao que tudo parece, né? Foi isso que aconteceu. E, assim, a minha chateação é porque nós deixamos de fazer um outro colega nosso por 453 votos, tá? E como ele é uma pessoa que se vendia bem na mídia, um cara que tem, na verdade, uma expressão muito boa na questão do Instagram e assim sucessivamente, faz alguns projetos sociais, a gente acreditava que ele iria ter algo que pudesse nos cooperar para fazer o segundo vereador. Mas, infelizmente, o mesmo... teve 161 votos, né? Comparado àquilo que a gente investiu nele, você a gente esperava fechou quanto? De 500 para cima, né? E ele devolveu o dinheiro? Porque o senhor apareceu no vídeo sorrindo, está tudo normal. Então eu entendi que ali foi apaziguada a situação. Se ele devolveu para outro lugar, porque para mim não. Não foi para o senhor. Mas assim, aquilo foi um momento acalorado, de chateação, porque eu acho que a gente faz um planejamento e como esse planejamento a gente quer chegar no objetivo. Com a falta dos votos dele, não foi só dele, teve uns outros colegas nossos também. Mas, Beto, o que tu te chateou? Eu me chateei porque ele foi no Rio e fez um vídeo do qual ele disse, eu não vou gastar dinheiro com campanha, eu vou mais curtir minhas férias aqui, que aqui... Aí aquilo foi um estupim para mim, né? E o ser humano é assim. A gente vive essa situação, Wallace, mas a gente também tem que entender que a gente tem um limite, né, de paciência. E ali o senhor perdeu a paciência. Aí eu perdi a paciência e eu peço até desculpa. Mandou ver na tribuna. Não só os internautas, mas a todos que nos acompanham, não só o nosso trabalho, mas a todo o Maranhão, que isso pegou uma repercussão gigantesca. Nós estamos conversando aqui no Abrindo o Verbo com o vereador reeleito de São Luís pelo Avante, Beto Castro. Vereador, permita-me colocar o Wallace Brito na nossa conversa. Wallace. Vereador Beto Castro, boa tarde. Primeiro, tarde, parabéns pela sua reeleição, 4º mandato consecutivo, né? Amém. E com isso o senhor vai se tornando também um dos mais longevos dentro daquela casa. E diante da sua experiência, vereador Beto Castro, daquilo que aconteceu nessa última legislatura, com a renovação que vamos ter de cerca de 40%, o que vai ser prioridade do vereador Beto Castro no sentido de apresentar projetos de lei ou no sentido de discutir mesmo propostas para a cidade durante o seu mandato? A nossa prioridade, Wallace, eu acredito que é dar continuidade àquilo que a gente já começou lá atrás. Desde quando eu iniciei na minha vida pública, graças a Deus, a gente tem trabalhado muito. Eu carrego na minha vida pública a bandeira da infraestrutura, que é algo que eu me identifico, né? Dentro da Câmara Municipal, as pessoas me dizem, o Beto é o vereador do asfalto. Não é que eu seja o vereador de asfalto, é porque a gente tem, na verdade, uma certa experiência. E essa experiência nessa área nos obriga a levar melhorias para dentro das comunidades, das quais a gente tem condições de fazer, Juraci, né? E acredito que tem dado certo, tanto que a gente está na 4ª eleição. Eu sou o 2º decano daquela casa, junto com o vereador Marquinhos, o primeiro vem o Acho de Ogum,
E nós, juntos, eu e o Marquinhos, entramos em 2012, até hoje, graças a Deus, a gente tem alavancado e dando continuação na nossa jornada, não só trabalhística, mas também eleitoral. Eleição para 2025, novo biênio na presidência da mesa diretora. O nome posto é o do Paulo Wilter. Eu queria saber do senhor, porque eu tenho minhas fontes, e eu tive a informação que foi tentado um outro nome para poder ser colocado, uma chapa que bateria a chapa com o Paulo Wilter. Não deu certo. O senhor estava à frente desse projeto, ou se desde o primeiro momento o senhor votaria na reeleição do Paulo Wilter? Para te ser sincero, isso nunca passou pela minha cabeça ir de encontro ao Paulo Wilter. Até porque o Paulo Wilter, na verdade, foi um projeto nosso, não foi só dele, né? Em 2020 agora, 22, né, na verdade, o Paulo Wilter se disponibilizou para estar à frente da Câmara Municipal, chegou, eu fui o primeiro vereador, na verdade, a abraçar o projeto Paulo Wilter. Acredito que tem dado certo, ele tem feito um bom trabalho, harmônico dentro da casa, e o que está se dando certo não precisa mudar, né? Não precisa mudar, Juracy. A eleição dele, o senhor acredita na unanimidade? 100%, não tenho dúvida disso. Após as eleições agora de 2024, eu tive um telefonema de um determinado colega nosso que nos ligou, que eu prefiro, por favor, não comentar. Eu já ia perguntar, mas tudo bem. Perguntando se eu discutiria o processo. Eu disse, não existe nem discussão. Tá? Até porque o Paulo Wilter tem feito um trabalho sensacional dentro da Câmara Municipal e ele merece o retorno, até porque também nós temos à frente aquele que realmente tem sido o nosso farol, politicamente, tá? Que é o governador Brandão, junto com o Marco Brandão e junto com a Aldréia. Pessoas que têm sido, na verdade, sensacionais. Nunca houve na história da Câmara Municipal um governo que olhasse para nós como o governo do Estado do Maranhão tem olhado, né? E a gente, na verdade... Aliás, era uma reivindicação antiga dos vereadores. Muito grande, entendeu? A gente tinha o governo do Estado, mas muito seleto nas pessoas que eles queriam ajudar. Muito pelo contrário. O governo Brandão, em si, na sua totalidade, mesmo aqueles que não apoiaram, estão hoje todos contemplados dentro da ajuda que o governo do Estado do Maranhão possa dar, entendeu? Então, assim, resumindo, eu não discuto o projeto Paulo Wilter. Se tu perguntar para mim, Beto, pós-eleição do Paulo Wilter, eu quero dizer e deixar já público aqui que o amigo Beto Castro, vereador de 4 mandatos, segundo decano, disputará a presidência da Câmara. O vereador Beto Castro, a Câmara, ela travou embates e fez críticas, em alguns momentos ácidas, à administração do prefeito Eduardo Bright, que foi reeleito com mais de 70%. Essa resposta que vem das urnas deixa vocês preocupados com essa relação? O senhor acha que o prefeito, que segundo os senhores mesmos, disseram às senhoras vereadoras que não tinha diálogo com a Câmara Municipal, não quis ter diálogo, o senhor acredita que ele vai querer ter agora, em um novo mandato a partir de 2025? Como é que vocês veem isso? Na verdade, isso tudo é uma incógnita para todos nós. Tá? E quando a gente se refere ao prefeito Bright, não é que ele não quis diálogo com a Câmara Municipal. Muito pelo contrário, ele não quis com a classe política inteira. Ele não quis com a classe política inteira. Nem com o governo do Estado, nem com a Assembleia Legislativa, nem com o governo federal e muito menos com a Câmara. E ganhou a eleição com mais de 70%. Vereador. Pois é, mas a gente tem que precisar... Ele fez certo? Deixa eu lhe dizer, eu acho que política é construção, é diálogo, tá? Nesse primeiro momento, ele acertou. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o trabalho. Se existe uma coisa que a gente não pode fechar os olhos, é que o prefeito trabalhou muito nessa cidade. Muito. A cidade virou um canteiro de obra. Fez obras pontuais, das quais eu acho que se fazia necessário naquele momento. Mas até onde isso vai se perdurar? Tá? A gente tem o exemplo muito claro aí. O ex-prefeito Edivaldo Holanda saiu com uma aceitação muito grande. Muito grande. Uma aprovação, na verdade, muito grande, quando saiu do mandato. Hoje é a maior rejeição da cidade. Mas eu pergunto ao senhor, será que... Isso devido à questão da não conjuntura com a classe política. Será que o fato, por exemplo, se você pega um investimento feito em 4 anos de governo municipal, você observa que esses números cresceram no último ano, mas exponencialmente.
Coisa de 10, 15 vezes mais no último ano. Esse último ano dele foi determinante, né? Ao que parece, para que essa não aceitação por parte do embate que teve com a Câmara, e foi apontado, porque o que vocês apontaram lá, em muitos momentos, era a realidade. Transporte público, educação, saúde. São pontos, inclusive, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, há uma deficiência. Gigantesca. Pois é. Mas eu te explico uma situação um pouco além, tá? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, há 4 anos. O prefeito ganhou as eleições, mas se resguardou obrigatoriamente por 2 anos, né? Foi o momento da pandemia. Ou seja, até o governo federal o ajudou, porque mandava as vacinas para cá e ele operacionalizava diante da aplicação da mesma. Responsável pela aplicação, os municípios são responsáveis. Aplicação da mesma. E o que acontece? Ele surfou na onda como se ele fosse o prefeito que mais vacinou, com mais celeridade, que mais chegou na ponta, onde mais se precisava. Obras não aconteceu, até porque não tinha como acontecer. Então ele fez um caixa, da qual ele foi acumulando, e ele precisava dar vazão esses últimos 2 anos, Wallace. E assim ele, na verdade, conseguiu avançar. E a nossa cidade, o nosso povo, entendeu? A Ilha do Dom Vicência aqui, ela ainda tem algumas pessoas que estão voltadas para o agora. Eles acreditam que um palmo de asfalto colocado na porta da casa dele resume-se à administração de um prefeito. Essa é uma realidade. Pagar a folha em dia também, isso é como se fosse ainda uma prefeitura do interior. E existem deficiências aqui dentro da nossa cidade que precisam ser combatidas urgentemente. Não é só reformar uma escola. Eu digo aqui para você, eu tenho uma escola atrás da minha casa, a Rosário Nina. Os alunos entram às 7 horas da manhã, quando chega 10h30, 11 horas, já estão liberados. Por quê? Por falta do professor dar sequência na grade de estudo. Na grade curricular. Pois é. Isso eu não estou dizendo e nem inventando. Estou dizendo porque eu moro lá e os próprios coleguinhas que eu tenho lá dizem para mim, Beto, seu Beto Castro, deixa ele dizer, a gente já saiu porque o professor não tem. Mas como é que não tem professor? Não sei. A diretora está dizendo que está faltando. Você já oficiou a Secretaria de Educação? Já chamamos a secretária, já conversamos com ela. Tudo que ela disse para a gente é que ela está fazendo. Na Câmara, né? Tudo que ela disse para nós é que a gente está fazendo um novo seletivo e tal, mas está terminando o ano. Se já é difícil seguir o rito correto, com todas as matérias, a gente tendo um pouco de aprendizado, imagine quando tu tira essa chance das crianças. Como é que elas vão competir com essas escolas que são pagas? Vereador entendeu? Beto Castro, eu fico imaginando que com essas deficiências todas, na saúde faltam insumos básicos, na saúde, nos socorrões 1 e 2, o acompanhante fica sem, algumas vezes, ter o que fazer, porque o remédio não tem, ele é obrigado a sair, buscar com alguém ajuda para comprar o remédio, porque o médico diz, olha, se não comprar, ele... Você vê as escolas, eu recebi aqui a Defensoria Pública, 22 escolas que começaram muito depois do ano letivo, porque faltava ar-condicionado, não tinha, era artigo de luxo, ventilador quebrado, o jornal hoje mostrou. Eu fico imaginando que se estivesse tudo no seu devido local, ele teria fechado com 98%, 99% de votos, viu? Pois é, mas é o que eu estou dizendo. A cabeça dele é trabalhar a estrutura, a infraestrutura da cidade. Mas acredito eu que ele não está ligando muito para as escolas municipais, para os socorrões. O senhor vai insistir com isso no ano que vem? Com porque certeza. O transporte público também, por exemplo... Eu fui um dos mais que bati nessa tecla. Eu já disse várias vezes, eu não tenho nada contra a pessoa Eduardo Salim Braide, nada. Mas eu, na minha prerrogativa, estando como fiscalizador, eu tenho que cobrar dele a questão da saúde e educação também da nossa cidade. Tem algumas perguntas dos ouvintes aqui, eu vou relacioná-las, o senhor responde ao seu bel prazer. É a democracia quando o partido político escolhe em quem investir em detrimento dos outros candidatos do partido? Uma das perguntas. A outra pergunta para o Beto Castro qual era o valor que ele estava... Aí a pessoa está fazendo uma acusação aqui, como não veio a prova, eu não farei.
O Edson do Turu. Você manda a prova para a gente, vídeo, que eu farei a pergunta. Inclusive, vou mandar para o vereador, mas denúncia sem a comprovação. O Carlos está perguntando aqui, vereador, a Câmara vai arrefecer o ânimo para 2025 em virtude da votação que teve o prefeito? Você pode responder as duas perguntas. A primeira pergunta qual foi mesmo? A primeira pergunta foi se é democracia escolher alguns do partido para poder buscar a eleição. Na verdade, a gente agiu num critério igualitário para todos. A ajuda que chegou, a gente dividiu para todos igualitariamente. A gente não fez discernimento de A, B ou C, vou dar mais para fulano, menos para ciclano, não. Muito pelo contrário. Eu estou à frente do processo municipal aqui como presidente, tá? Tenho a minha hierarquia, que é o Júnior Lourenço, que comanda, junto com o Clodomir, a estadual, e a gente tem também a questão da nacional, tá? Que é o Tibé. Mas entendo que, pelo menos nós aqui do Partido Avante, a gente não fez discernimento de ninguém. Ajudamos igualitariamente todos que estavam aqui dentro do partido conosco. O mesmo valor que veio para um, foi para todos. Vereador, tem uma pergunta aqui do ouvinte, que acabou não se identificando. Eu peço ao ouvinte do 7812 que possa se identificar. Aquele caso envolvendo o João Bosco, o senhor estava ali na cena do que aconteceu. Foi resolvido totalmente aquele caso? 100%. Graças a Deus, eu não fui indiciado em absolutamente nada. Tá? Só para que as pessoas estão perguntando, posso ter 100%. Do senhor a resposta. Graças a Deus. O inquérito, na verdade, está até aberto, não é sigiloso, muito pelo contrário. O próprio delegado, depois de apurado, feito todos os trabalhos, chegou e disse: meu irmão, tu não foi indiciado absolutamente nada, até porque tu não tinha absolutamente nada a ver. Né? E a discussão aconteceu lá, entre as pessoas que estavam lá. Um, infelizmente, foi alvejado pelos tiros e acabou, na verdade, falecendo. O outro está pagando pelo crime. Não cabe a mim julgar. Isso cabe às barras da justiça julgar A, B ou C, que isso aí não vem por mim. Vereador, tivemos a consulta pública, né, nessas eleições sobre passe livre estudantil. Conforme a gente vem fazendo com todos que foram eleitos e reeleitos, perguntando suas opiniões, queria saber o que o senhor pensa disso, sobre a implantação do passe livre estudantil. O senhor é a favor? E se o senhor for a favor, de que forma, né? De onde sairia o recurso para ser implementado? Meu amigo Wallace, deixa eu te dizer, eu não só sou a favor, como sou um dos caras mais entusiastas para que isso possa acontecer. Recurso de onde vem, meu irmão? A gente tem uma cidade que é a quarta maior capital que arrecada no Brasil. Né? Isso é fato. Isso é fato. É a quarta maior capital que arrecada no Brasil. Esses valores, meu irmão, com a compensação que o prefeito, toda vez que diz que esses empresários vão fazer greve de ônibus, o prefeito vai lá e faz um subsídio. O subsídio, ele poderia muito bem pegar parte desses valores e subsidiar 100% a passagem dos estudantes. A meia passagem já foi uma conquista. Ela sendo contemplada 100% será uma hiperconquista. Né? A gente sabe da dificuldade do pai de família, da mãe de família, do próprio aluno, às vezes, que trabalha e tem que estudar, pagar essa passagem. Que, além do sistema ser precário, haja vista, que é precário, né? Às vezes o cara paga uma passagem muito cara por uma péssima qualidade de transporte. E, então, podem ter certeza que a Câmara Municipal não é só no Beto Castro, mas eu acredito que todos os meus pares ali dentro, nós vamos brigar para que o prefeito possa sentar, dialogar conosco, que não é fácil dialogar com o prefeito, até porque ele é que não quer esse diálogo. Será que não vai estar mais light? Esperamos que sim. Esperamos que sim, entendeu? Eu não posso dizer que vai acontecer A, B ou C, mas a nossa postura com ele já mudou. Muito pelo contrário. O próprio presidente... A Câmara está mais receptiva. A Câmara em si sentou, conversamos, vamos tentar ter essa trégua aqui, porque, de certa forma, tudo que gera conflito há, na verdade, um malefício da situação. E a gente, na verdade, está trabalhando para que a gente possa apaziguar, como tu disse, fumar o cachimbo da paz. Para que a gente possa, na verdade, caminhar e navegar em águas tranquilas, se Deus quiser. Nós conversamos aqui no Abrindo o Verbo da Mirante News com o vereador reeleito de São Luís, com 8.136 votos, muitos votos pelo Avante, Beto Castro. Vereador, muito obrigado pela disponibilidade, por ter atendido ao nosso convite e pela sinceridade que o senhor demonstra aqui nas suas palavras em relação a muitos assuntos até sensíveis que envolvem a Câmara Municipal de São Luís, a sua pessoa e o mandato de vereador.
Eu volto a dizer, parabéns pelo mandato conquistado, reeleito, e sucesso para o ano que vem. Juraci, muito obrigado a você, muito obrigado ao Wallace, muito obrigado a todos os ouvintes e também as pessoas que fizeram suas perguntas. Espero que que eu tenha, na verdade, contemplado eles com a resposta da forma que vocês queriam, tá? E obrigado pela oportunidade aqui mais uma vez. Estou à disposição, não só o Beto Castro, mas a Câmara Municipal também. Muito obrigado, vereador Beto Castro, reeleito para mais um mandato na Câmara Municipal de São Luís.